E o novo PGR, Procurador-Geral da República, tomou posse ontem. Augusto Aras prega combate intransigente à corrupção e foi muito bom ouvi-lo falar nisso. E exaltou o ministro Sérgio Moro, além do presidente Jair Bolsonaro, presente à cerimônia ao lado dos chefes dos poderes da República. E destacou as operações coordenadas pelo Ministério Público Federal, em especial a Lava Jato. Trouxeram ao conhecimento da nação as práticas condenáveis que estavam ocorrendo no país, fruto de modelos de governança implantados há décadas ou há séculos, causa lamentável do atraso e da pobreza de nosso povo. O presidente pediu aos procuradores correção de eventuais erros. O apelo que eu faço apenas a todos do MP: é importante investigar, é importante fazer cumprir a lei, mas por muitas vezes, se nós estivermos num caminho não muito certo, que muitas vezes estamos fazendo aquilo bem intencionados, nos procurem para que possamos corrigir. Corrigindo é muito melhor do que uma possível sanção lá na frente. Falou em causa própria, Cláudio? Não, eu acho que é um cuidado, Zé, mas é também um freio de arrumação que eu acho que que o Augusto Aras deveria colocar ali no Ministério Público, porque muitas das vezes, né, os governantes, eles recebem, eles são pressionados por procuradores que muitas das vezes nem sequer obedecem ao chefe dele, cada um é uma instituição. Aqui, por exemplo, o governador, no primeiro mês de governo, recebeu uma centena, eu não estou exagerando, é uma centena de recomendações tipo ordem. Olha, tem que fazer isso, porque se não fizer isso, aguenta as consequências ali mais na frente, que é assim que eles fazem, né? Eles recomendam e se dão um prazo para que aquilo seja implantado e aquela lógica que eles imaginam ser a mais adequada venha a ser adotada, que se não for vai virar processo e o sujeito vai passar o resto da vida respondendo aquilo. Essa falta de limites, assim, é muito poder que foi conferido ao Ministério Público na nossa Constituição. Eles ocuparam os espaços vazios. Em poder e política a gente sabe que não existe espaço vazio, eles ocuparam o espaço que foram ocupando, foram avançando, e chegou ao ponto de a gente assistir a situação anos atrás, quando foi confirmado que, se não todos, quase todos os ministérios públicos estaduais já tinham montado esquemas de gravação. Tem aquele sistema guardião, lembra daquilo que nunca mais ninguém falou, mas está aí, trabalhando, né? Grampeando pessoas, de investigados, aliás, muitas com acusações de abusos também nessa área. Enfim, houve uma deturpação assim, do papel do Ministério Público, que houve uma disputa se o Ministério Público deveria ou não deveria investigar, uma questão que chegou ao Supremo Tribunal Federal e acabou sendo favorável ao Ministério Público. Quanto mais órgãos de investigação existirem, é melhor. Essa é a sensação que todos nós temos e é bom que aconteça. Agora, tem aí procurador que acha que foi eleito para governar. Ele quer agir, quer que os prefeitos e governadores que foram eleitos para cumprir programas bem específicos, bem definidos na campanha eleitoral, que esses representantes titulares do Poder Executivo cumpram as suas determinações. Há governadores que se acovardam, há governadores que morrem de medo de Ministério Público, mas é mais o medo de passar o resto da vida respondendo ações na justiça. E há aqueles que os enfrentam, né? E são poucos, mas há aqueles que os enfrentam. Mas, de qualquer maneira, é preciso esse entusiasmo, né, que acabou fazendo com que muitos procuradores extrapolassem das suas atribuições. Isso está merecendo um freio de arrumação. Aqui em Brasília, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho mandou interditar o local onde se fabricava, se produzia aquele preparado que resulta no fumacê, né? O fumacê que é usado, que é fundamental no combate ao mosquito da dengue. E aqui em Brasília a questão da dengue é central, é muito séria. Só este ano foram quase 50 mortos
por dengue aqui no Distrito Federal. E esse aumento de casos e também de mortes decorre exatamente do período em que, durante meses, Brasília ficou sem o Fumacê, sem o auxílio, o combate à dengue, não tinha o Fumacê, porque o Ministério Público do Trabalho mandou interditar na suposição de que ali podia ter algum trabalho insalubre, etc. e tal. O governador, então, ele que é desses governadores que não tem medo de Ministério Público, mandou abrir mesmo. Olha, abra e vamos produzir. E em um mês, depois da aplicação do Fumacê, os casos de dengue reduziram em 95%, em um mês. Né? Só para você ter uma ideia de como uma recomendação, uma tentativa de interferência na gestão pública por integrantes do Ministério Público, seja do trabalho, seja de que for, pode ser bastante prejudicial à população. E o importante, Cláudio, nessa escolha desse novo Procurador-Geral da República, né? Normalmente a gente tem o ministro da Justiça levando opções lá para o presidente da República. Dessa vez foi o próprio presidente que fez a sua escolha, né? Por indicações ali. Que foi amor à primeira vista. De outros... Ele usou essa expressão. De outros próximos ali, por exemplo, o Alberto Fraga, ex-deputado e também que tentou ser governador no Distrito Federal, teve grande influência aí nessa escolha, né? Chamou o Augusto Aras para conversar com o presidente da República, o presidente ouviu outros nomes também. Agora, o mais importante para esse cargo, a gente já falou sobre isso aqui, mas sempre é bom relembrar, né? Uma vez que hoje ele começa efetivamente o trabalho lá com a caneta na mão, é que o Procurador-Geral da República possa passar para a classe, para os demais subprocuradores, a importância, né, de se calcular as investigações, né? O cálculo financeiro mesmo, né? Tem muito crime sendo cometido aí. Tem crime grande, tem crime grave, tem crime pequeno, tem crime leve, né? E a prioridade tem que ser para aqueles crimes que realmente acabam trazendo prejuízo para a nação. Não, você vai deixar de investigar crime mais leve? Não é isso que eu estou dizendo, né? É que a prioridade, com escassez de recurso, tem que ser para coisas que realmente valem a pena. Então o Procurador-Geral da República tem que colocar isso na balança. Que adianta você montar uma operação, Thaís Herédia, e gastar nessa operação R$500 mil para colocar essa operação em pé, se você vai apurar um desvio de R$2 mil, né? Nessa balança do equilíbrio, né, que se busca, você está investindo muito dinheiro para ver um esquema que é muito pequeno. Mas aí entra a conta do holofote também, né? Claro, e isso tem que ser combatido, né, Rafael? De quanto, claro, é equivocado, mas tem muito promotor que infelizmente faz essa conta também, né? Aliás, aqui em São Paulo tem inúmeros casos de promotores que levantam determinados assuntos. Se a gente for atrás, aliás, é até uma boa pauta, eu vou correr atrás disso. Tem um então promotor... eu já sugiro o primeiro assunto aí, o Parque Minhocão, que ontem teve uma decisão favorável à Prefeitura no Tribunal de Justiça. Agora eu questiono, R$38 milhões. Não tem outras prioridades, não, que não esse parque? Tem um promotor aqui em São Paulo que tem nome de Suco, que levanta uma série de polêmicas permanentemente. Tudo para ele é errado, independentemente do gestor. Todo prefeito eleito, escolhido pela maioria da população de São Paulo, só faz bobagem. É inacreditável. Só ele é gênio. Só ele sabe quais são as melhores saídas para a cidade. E aí levanta para usar a expressão do Cláudio Humberto aqui, um outro tipo de fumacê na cidade. Aí vira aquela confusão, a cidade discute, vai e volta e não sei o quê. E no final das contas, não dá em nada. Geralmente não dá em nada. E tem nome de suco? Tem nome de suco. Eu vou fazer um levantamento. Não é o Del Valle não, né? O Del Valle é outro setor. Não é suco, é groselha. Agora que eu lembrei. Del Valle é aquele time da fábrica de sucos que andou fazendo... É que acho que eu tô traumatizado, Cláudio. Eu lembrei do suco. Eu confundi. Mas é suco, não é suco, é groselha. É o Milani? Não sei, você que tá dizendo. Mas é muito assunto levantado. Não, é que eu já tomei muita groselha dessa marca. Muito doce, né? Mas enfim, sabe, sem repercussão para a cidade. Bom, o exemplo claro a gente deu aqui recentemente foi o caso lá do Vale do Anhangabaú. A gente pode questionar, é prioritário para a cidade gastar a grana que estão gastando para reformar o Vale do Anhangabaú? Bela pergunta. É melhor fazer o Vale do Anhangabaú ou usar a grana para fazer outra coisa? Outra ótima pergunta. Agora só há, se não houver ladroagem ali, e não há nenhum indício de que haja ladroagem, só há um público que pode responder essa pergunta.
É exatamente daqui um ano, na urna, quando vai digitar lá para reeleger o prefeito que está fazendo isso ou para escolher algum adversário. Agora, essa coisa que o Pedro falou sobre o custo, né, de entidades, organismos como o Ministério Público, isso tem que ser visto sob a ótica mesmo do planejamento, né? A gente fica imaginando assim, ó, um exemplo claro, né? Há um roubo médio ali de 100 moedas, né, em determinado estado. Aí se monta um aparato extraordinário de vigilância e controle de custos e gasta-se com isso 1.000 moedas, né? Isso para combater aquele roubo de 100 moedas. E no final das contas, o roubo vai ser reduzido ali para 50 moedas, né? E o saldo final para a sociedade é que se a sociedade perdia 100 moedas, passou a perder 1.050 moedas. É uma coisa absurda. É a história da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho no Brasil, o TST, etc., custa alguma coisa como 22 bilhões de reais por ano. E gera, para os trabalhadores que apelam, que vão lá, que recorrem à Justiça do Trabalho, alguma coisa em torno de 8. Então é melhor pegar esses 22 bi e distribuir, né, como bônus para a classe trabalhadora do que estar sustentando uma estrutura absolutamente arcaica e tipicamente brasileira, né? Jabuticaba, que só existe por aqui. Ô Cláudio, falando em bilhões, saiu agora cedo no Diário Oficial da União uma autorização para realização de concurso público para preenchimento de cargos no quadro de pessoal do Senado Federal e formação de cadastro de reserva. Olha que beleza. São 24 vagas para agentes da polícia com salário inicial de R$20 mil, outros 16 cargos, inclusive de enfermeiro, com salário inicial de R$25 mil. Lembrando que já existem lá no Senado 58 policiais lotados fora da polícia, que estão fazendo ali atividade burocrática, trabalhando para assessor de senador, ou seja, a necessidade pessoal do Senado é negativa, né? Enfim, como eles não têm que ter autorização de ninguém, enfim, tá lá, né? Não tem essa história de economizar e fazer ajuste fiscal, inicial, não é para nós, né? Você vê quanto ganha um policial comum, um policial militar ou civil. Aliás, ontem o Sindicato da Polícia Civil aqui de São Paulo, Cláudio, Thaís, Pedro, Zé Paulo, ouvintes internautas, divulgou um levantamento. São Paulo tem o segundo pior salário entre os delegados da Polícia Civil do Brasil, perde só para Pernambuco alguma coisa em torno de R$9 mil. Salário inicial de um policial legislativo, 20 mil. 20 mil reais. Quanto ganha um enfermeiro num posto de saúde, um enfermeiro que presta um concurso público para trabalhar na Prefeitura de São Paulo, por exemplo? Agora, para medir a pressão do Rodrigo Maia, 20 mil. 25 mil, o enfermeiro é 25 mil. Enfermeiro é 25 mil e a minha fonte aqui, que me passou as informações, está dizendo o seguinte, que trabalhar lá no Senado, ele está dizendo o seguinte, que o serviço, que ele fez uma busca pelos policiais para tentar entender onde é que está essa turma, se está faltando gente, e descobriu que tem até hoje lá um serviço de processamento de jornais com 4 servidores, sendo 2 policiais lotados. Então, assim, o que seria um serviço de processamento de jornais, né? E o que policiais estariam fazendo lá, fora, né? Mas olha, a censura não tem mais, né? Senão até se justificava ter policial aí, mas não tem mais. Que é aquela coisa assim, né? Ajuste fiscal da porta para fora, né? O Senado, que eu estava falando aqui na questão da Previdência, que é a casa da senioridade, da maturidade, é aquela coisa, né? Não é comigo, né? Mas olha, não, são grandes estruturas. Nós temos falado aí de câmaras municipais e há mesmo abusos e dos tribunais de contas, né? Até onde eu sei, já faz algum tempo, no caso aqui do Tribunal de Contas do município, eram 500 funcionários. Eu não sei se esse número diminuiu, certamente não, ou se aumentou. Multiplicou. São 5 conselheiros, então dá uma média de 100 funcionários por conselheiro. Isso é uma coisa que tem que ser revista, principalmente esses tribunais de contas municipais. Esses, então, constituem uma excrescência, um abuso que se comete com o dinheiro do cidadão que de fato não faz o menor sentido. Tem que extinguir com isso, mas rapidamente para onde? Mas rapidamente tem um dinheiro público que está sendo gasto. Eu acho que está sendo bem gasto. Enfim, haverá sempre quem divirja. Mas uma pessoa amiga estava ontem na Times Square e viu lá aquele telão gigantesco, vertical, né?
painéis assim com mensagens positivas sobre o Brasil, imagens muito bonitas da Amazônia, etc. e tal, até que ele percebeu que era uma campanha do governo brasileiro, inclusive com a assinatura do governo Bolsonaro, né? Pátria Amada Brasil. E aí a gente foi atrás e é o seguinte, é uma campanha mesmo, uma campanha que eu acho que não me lembro de ter sido feita em governos anteriores, né? Uma campanha que chama Brasil by Brasil, que recorre está programada para sites, vídeos, são peças publicitárias para cumprir aquela estratégia de mostrar as coisas positivas do Brasil, um país sustentável, moderno, produtivo e, sobretudo, cheio de oportunidades, aberto ao mundo, né? E oferecendo oportunidades a investidores. A campanha começou agora, na véspera da chegada daquele discurso do presidente Bolsonaro na ONU, na abertura da Assembleia Geral da ONU, com veiculações, né, em televisão, internet, imobiliários urbanos, peças digitais em aeroportos, estações de metrô, nos Estados Unidos, na Alemanha, Inglaterra, Holanda, França e Noruega. E também tem campanhas publicitárias em veículos conhecidos internacionalmente, como a BBC de Londres, a CNN, Bloomberg, e também em Facebook, enfim, essas redes sociais, ao custo de 40 milhões de reais. É muito dinheiro, mas de repente talvez este momento seja bom para o Brasil, que isso venha a ser veiculado até para tentar reverter aí um pouco da má situação da imagem do Brasil lá fora.